Oi, pessoal! Esta noite você vai viajar comigo pelas vastas planícies da Ásia Central, onde os mongóis percorriam distâncias intermináveis, levando suas casas a cavalo e guardando pequenos segredos em bolsas de couro cheias de ervas. Você provavelmente não sobreviveria nem a um único dia nesse mundo, a não ser que tivesse uma caravana inteira de entregadores de aplicativo atrás de você. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gosta do que eu faço aqui. E já que estamos nesse clima, comenta aí de onde você está assistindo e que horas são no seu relógio agora. Agora, apague as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele som de fundo suave e vamos deslizar juntos pela jornada desta noite. Você parte através da estepe aberta, o horizonte se estendendo em todas as direções, como um papel de parede sem fim. Os mongóis prosperam aqui, enquanto você aperta os olhos e se pergunta como alguém sabe para onde está indo nesse mar de grama. O segredo deles, preparação. E não apenas cantis de água e carne seca, mas também pequenos feixes de ervas guardados cuidadosamente nas bolsas da sela. Essas plantas não eram apenas recursos de sobrevivência, eram companheiras, aliviando dores, acalmando a mente e trazendo um pouco de conforto à vida nômade. Você se imagina montado em um cavalo mongol, pequeno e robusto, sentindo cada solavanco no corpo como se tivesse escolhido o pior assento de ônibus possível. A sela parece ter sido desenhada por alguém que odiava conforto. E ainda assim, os cavaleiros ao seu redor cavalgam sem esforço. Eles foram treinados para isso desde crianças. Para suportar as dores, recorrem a infusões de ervas colhidas pelo caminho. Remédios simples que funcionavam como um spa improvisado num lugar onde farmácias simplesmente não existiam. Um exemplo famoso, o tomilho. Não o raminho delicado que vai no frango assado, mas uma versão selvagem e resistente que cobre a estepe. Os mongóis faziam chás com ele para ajudar na digestão e acalmar a mente depois de longos dias de cavalgada. Historiadores ainda discutem se esse costume foi herdado de tribos túrquicas mais antigas ou se nasceu entre os próprios mongóis, mas, de um jeito ou de outro, a planta virou uma companheira inseparável. Você se abaixa e sente o cheiro forte e terroso do tomilho selvagem. Ao esfregar um galinho entre os dedos, o aroma sobe no ar, prometendo descanso. Os mongóis acreditavam que respirar esse perfume afastava maus espíritos escondidos na escuridão. Ciência ou superstição, o fato é que o hábito mantinha o ânimo do grupo. Quando o sol desce e a estepe se cobre de dourado, você já está cansado só de imaginar. Um guerreiro ao lado prepara uma panela com água fervente e joga as folhas secas lá dentro. O vapor sobe, se mistura com o ar frio da noite e você percebe. Aquilo era a versão nômade de um kit relaxante de viagem. Uma curiosidade excêntrica? Os mongóis às vezes carregavam raiz de ruibarbo, seca, não para tortas, infelizmente, mas como purgativo. Imagine estar exausto, cruzando quilômetros de grama e decidir: o que eu preciso agora é de um laxante natural. É o tipo de escolha que faz você respeitar a disciplina deles, mas agradecer pelas cápsulas modernas que temos hoje. A noite cai e o céu da estepe se abre como um planetário sem teto. Estrelas incontáveis piscam, tão nítidas que parecem ao alcance da mão. Você entende que os mongóis dormiam sob esse espetáculo todas as noites, levando não apenas arcos e tendas, mas também punhados de folhas e raízes para transformar em repouso o que poderia ser apenas mais uma noite difícil. O ritmo da viagem começa a contagiar você. O balanço dos cavalos, o rangido dos arreios, o gesto simples de preparar uma infusão. Aos poucos, você se sente parte desse compasso, quase como se seu corpo também estivesse se adaptando à jornada. A garganta seca com a poeira da estepe, mas logo um copo de chá de tomilho chega às suas mãos. O
O sabor é amargo, mas aconchegante. Não há açúcar, não há frescura, só água quente e uma erva resistente. Você inspira o vapor e sente os ombros relaxarem. Essa simplicidade é o que mais surpreende. O que parece humilde é, na verdade, uma forma refinada de resistência. Entre batalhas e viagens intermináveis, essas ervas eram tão valiosas quanto as armas que carregavam. Você lembra de uma história? Um cavaleiro que adoeceu no meio da caravana e foi tratado com uma infusão de artemísia, uma planta amarga, usada tanto contra dores quanto para afastar insetos. Ele se recuperou e o grupo pôde seguir sem atrasos. Pequenas plantas, grandes consequências. A chama da fogueira dança e você entende, este é apenas o início. As ervas não são um detalhe, mas parte da vida, entrelaçadas ao próprio ritmo do povo da estepe. Você observa os guerreiros se acomodando. Suas bolsas de couro com ervas tão preciosas quanto suas flechas, e sente a calma chegar, como se a própria noite estivesse preparando. Você para descansar. Você acorda com o som dos cascos contra o solo duro, e o ar frio da manhã enche os pulmões como um café gelado sem açúcar. O horizonte parece o mesmo de ontem e de amanhã, mas para os mongóis, cada trecho da estepe tem algo a oferecer, inclusive plantas que à primeira vista você passaria direto. Eles, no entanto, sabiam reconhecer as pequenas diferenças de cor, cheiro e formato. Entre as mais usadas estavam raízes de sabor amargo, quase intragáveis para você, mas indispensáveis para eles. Essas raízes eram fervidas, trituradas, ou mesmo mastigadas cruas para ajudar o corpo a suportar o desgaste de dias inteiros a cavalo. O gosto, você descobre, é daqueles que fazem você pensar: isso aqui deve ser saudável, porque não é possível que alguém tomaria por prazer. Um dos exemplos era a raiz de alcaçuz. Hoje, ela aparece em balas doces que dividem opiniões. Algumas pessoas adoram, outras acham que tem gosto de remédio. Para os mongóis, o alcaçuz tinha efeito calmante na garganta, especialmente útil depois de gritar ordens no vento gelado por horas a fio. Historiadores ainda discutem se eles o usavam mais como medicamento prático ou se havia também um papel espiritual, como planta que carregava proteção. Ao lado disso, havia o absinto, a famosa artemísia, com seu gosto tão amargo que parece ter sido inventado para punir a língua. Você toma um gole e se arrepende instantaneamente, mas logo percebe que a sensação no corpo é de calor e leveza. O uso dessa planta não era apenas físico. Acreditava-se que ela ajudava a limpar a mente, afastando pesadelos. Alguns guerreiros dormiam com saquinhos dela presos ao pescoço, como uma espécie de travesseiro portátil contra maus sonhos. O cheiro dessas ervas se mistura à fumaça da fogueira, e você sente um certo conforto nesse amargor. É quase como aquele remédio que sua avó insistia que você tomasse. Você detestava, mas depois dormia como um bebê. Aqui, no meio da estepe, essa lógica também funcionava. Um detalhe curioso. Registros mencionam que algumas infusões eram tão fortes que chegavam a embriagar ligeiramente os cavaleiros. Nada comparado a vinho ou cumis, a bebida de leite fermentado que eles adoravam, mas suficiente para criar uma sensação de torpor suave. Imagine estar cercado de guerreiros endurecidos e descobrir que até eles tinham suas versões de um chazinho para relaxar. Você observa o preparo. Raízes quebradas com pedra, folhas secas mergulhadas em água fervente, vapores subindo como pequenas nuvens caseiras. O som da ebulição se mistura ao silêncio da planície, criando uma música quase hipnótica. Você segura a tigela de madeira nas mãos, o calor espantando o frio da madrugada, e pensa em como algo tão simples poderia ser tão essencial. No meio da roda, alguém conta que certas ervas não eram apenas para acalmar, mas também para provocar sonhos mais nítidos. Guerreiros acreditavam que, através deles, podiam receber sinais ou presságios.
Um chá amargo antes de dormir poderia, segundo a tradição, abrir as portas para que ancestrais falassem. Se era real ou sugestão, não importa. O que importa é que, naquela noite, ninguém questionava quando alguém acordava dizendo que tinha visto uma batalha em sonho. Você sorri ao imaginar como seria hoje, beber um chá esquisito e justificar na reunião de trabalho do dia seguinte que os ancestrais apareceram e disseram para adiar o prazo. É o tipo de desculpa que até poderia funcionar, se dita com bastante convicção. O sol começa a subir, iluminando a grama alta que se move como ondas. O vento carrega aromas sutis de plantas esmagadas pelos cascos. Você percebe que a paisagem é como uma farmácia natural sem placas de neon. Só que, para acessar essa farmácia, você precisa saber o que procurar. E os mongóis eram especialistas nisso. Outro detalhe excêntrico. Algumas raízes eram carregadas não para uso imediato, mas como amuletos. Amarradas com tiras de couro, ficavam penduradas no cinto ou na sela. Diziam que o simples contato da planta com o corpo já bastava para transmitir proteção. Você pensa que é mais barato do que pulseiras energéticas modernas e provavelmente mais eficaz. À medida que a tarde avança, você sente o corpo mais pesado do que gostaria e o chá amargo começa a agir. O ritmo da cavalgada continua, mas sua mente desacelera. É como se as ervas fossem uma ponte. De um lado, a dureza da jornada. Do outro, o descanso que sempre parece distante. Você observa os guerreiros compartilhando pequenas bolsas de pó, de raiz triturada. Um passa para o outro como quem oferece chiclete, só que em vez de refrescar o hálito, aquilo prometia aliviar dores e acalmar o estômago. Você aceita, prova e faz a mesma careta de todos os iniciantes. Eles riem, acostumados ao gosto que você ainda não suporta. Quando a noite chega novamente, você entende por que esses sabores amargos faziam sentido. O corpo cansado precisa de algo mais do que apenas comida. Precisa de um gesto de cuidado. E no caso dos mongóis, esse gesto vinha de raízes que não agradavam ao paladar, mas que ensinavam o corpo a descansar. Você se acomoda ao lado da fogueira, o amargor ainda na boca, e percebe que, apesar de tudo, está mais leve. O vento sopra, e a estepe se transforma num berço gigantesco, embalando você junto com todo o acampamento. A fogueira crepita no centro do acampamento, espalhando faíscas que sobem para o céu como pequenos vagalumes, tentando competir com as estrelas. Você se aproxima, sente o calor bater no rosto e logo percebe que o círculo de guerreiros não está ali apenas para esquentar o corpo. Ao redor das chamas, as ervas ganham outro papel. Não são só remédio ou chá, mas parte de um ritual que une todos. Um velho curandeiro coloca um punhado de folhas secas diretamente no fogo. A fumaça sobe, carregada de um cheiro intenso entre doce e amargo. Os guerreiros se inclinam levemente, respirando fundo, como se aquela fumaça fosse capaz de tirar o peso de horas de cavalgada. Você faz o mesmo e descobre que, de algum jeito, o ar parece mais leve depois. A música começa devagar. Um tambor feito de pele ecoa, o som profundo lembrando o bater de um coração. As vozes surgem, ásperas mas afinadas entre si, cantando sobre antepassados, espíritos protetores e histórias de batalhas que soam meio exageradas. Tipo, aquela pescaria que todo tio jura que aconteceu, mas o peixe só cresce a cada vez que é contada. Nesse clima, as ervas servem de ponte. O chá de tomilho circula em tigelas, passado de mão em mão, cada um tomando um gole. É amargo. Mas ao redor do fogo, cercado por vozes e música, o gosto parece menos importante. Você percebe que não é só sobre beber, é sobre partilhar. Ninguém fica de fora. Historiadores ainda discutem se esses rituais tinham raízes xamânicas mais profundas ou se eram apenas momentos práticos de descanso.
Para você, olhando de dentro, é impossível separar uma coisa da outra. O corpo relaxa com a infusão, mas a mente relaxa porque está envolvida por histórias, cantos e calor humano. Uma curiosidade estranha? Alguns relatos falam de ervas queimadas não para curar pessoas, mas cavalos. Os animais inalavam a fumaça para aliviar problemas respiratórios depois de longas corridas. Você imagina um cavalo tossindo perto da fogueira e quase ri, mas logo percebe que faz sentido. Para um povo cuja vida dependia dos cavalos, cuidar deles era como cuidar de si mesmo. A noite avança e entre uma canção e outra surgem histórias de sonhos. Um guerreiro conta que sonhou com uma águia dourada que desceu do céu e mostrou o caminho de uma batalha. Outro garante que viu uma sombra tentando invadir o acampamento, mas queimar Artemísia no fogo afastou a ameaça. Você não sabe se acredita, mas o jeito como todos ouvem com respeito faz com que, por um instante, até você leve a sério. Enquanto bebe mais uma tigela, sente o corpo relaxar de forma diferente. Não é só a planta agindo, mas o som das vozes, o calor da fogueira e a sensação de pertencer, mesmo como visitante temporário. O contraste com o silêncio gelado da estepe é enorme. Aqui dentro do círculo você está protegido, e há risadas também. Um jovem guerreiro tenta cantar uma estrofe, mas esquece as palavras e inventa algo sobre a sogra dele roubar a melhor tenda. Todos caem na gargalhada, e você também. É a terceira piada da noite, e percebe que mesmo nesse povo de guerreiros temidos, o humor corria junto com a seriedade. Você nota que o ritual não tem começo ou fim claros. Alguém canta, outro queima ervas, outro apenas olha o fogo. A roda funciona como uma corrente viva, fluindo naturalmente. Quando você pega uma brasa com um graveto e vê o fumo subir, entende que acabou participando sem perceber. O cheiro impregnado nas roupas, a fumaça entrando pelos cabelos, o calor nas mãos. Tudo isso vai acompanhando você mesmo quando se afasta um pouco da roda. O som dos tambores continua ecoando quase como um batimento dentro do peito. Um detalhe excêntrico: algumas bolsas de ervas eram guardadas debaixo dos travesseiros improvisados. Não apenas pelo cheiro relaxante, mas porque acreditavam que isso afastava más energias durante o sono. Você ajeita o seu canto, coloca algumas folhas perto e, embora ainda não esteja convencido de que funciona, admite que o aroma realmente deixa o ar mais aconchegante. Deitado, você ouve os últimos cantos se dissolvendo na noite. O vento da estepe sopra constante, mas dentro de você algo mudou. O corpo, cansado, parece finalmente disposto a descansar. E quando fecha os olhos, ainda sente o calor da fogueira e o gosto amargo do chá, como se ambos continuassem cuidando de você enquanto o sono vem. O dia nasce preguiçoso sobre a estepe, e você percebe que cada guerreiro guarda pequenos segredos pendurados na sela ou escondidos nas bolsas de couro. Não são joias ou moedas, mas feixes de ervas secas, raízes retorcidas e saquinhos amarrados com cordas simples. É como se cada um tivesse a sua própria farmácia portátil, cuidadosamente selecionada para aguentar meses de estrada. Você abre uma dessas bolsas e o cheiro invade o ar, misto de terra seca, resina e um toque levemente doce. Dentro, descobre diferentes compartimentos. Num deles, folhas de hortelã selvagem, usadas para acalmar o estômago depois de beber cumes demais. E acredite, leite de égua fermentado não é exatamente um iogurte grego de supermercado. Em outro, sementes esmagadas que funcionam como repelente natural contra insetos. Sim, os mosquitos não perdoavam nem os conquistadores mais temidos. Alguns compartimentos guardam ervas para dores musculares. Imagine cavalgar 10 horas por dia sem alongamento e sem cadeira. Ergonômica.
Os mongóis lidavam com isso usando compressas feitas de folhas aquecidas, aplicadas diretamente nos ombros e pernas. Você passa a mão no próprio pescoço e pensa que, se tivesse que seguir viagem, precisaria de um estoque inteiro só para sobreviver. Historiadores ainda discutem se essas bolsas eram padronizadas, um kit básico compartilhado por todos, ou se cada família tinha suas próprias receitas secretas. O que se sabe é que até as crianças aprendiam a identificar plantas desde cedo, um conhecimento que fazia parte da vida tanto quanto aprender a cavalgar. Uma curiosidade estranha. Alguns guerreiros carregavam pequenos ramos de junípero, não para chá ou compressa, mas como perfume improvisado. Queimavam um pouco da madeira para perfumar roupas e tendas, acreditando que isso afastava odores ruins e também espíritos indesejados. Você pensa que, no fundo, era o equivalente medieval a um spray de ambiente. Enquanto observa, um guerreiro mais velho mostra como guardar as ervas, enroladas em panos finos, separadas para não se misturarem, amarradas com tiras de couro. Ele explica que cada uma tem seu momento certo. Uma para o enjoo durante travessias em rios, outra para feridas leves, outra apenas para ajudar a matar a saudade de casa, porque o cheiro lembrava o campo natal. Você entende que, além da função prática, havia também memória e afeto nessas bolsas. Você repara em uma jovem, talvez filha de um chefe local, que segura um saquinho perfumado com lavanda. Sim, lavanda na estepe. Não era tão comum, mas quando encontrada era considerada um tesouro. Bastava cheirar para sentir calma, como se fosse uma versão portátil de um travesseiro aromático. Você respira junto e quase esquece que está em meio a um acampamento guerreiro. No meio da tarde, enquanto o vento sopra forte, você percebe como essas pequenas bolsas faziam a diferença. O couro protege as ervas da umidade e o calor do corpo ajuda a mantê-las secas. Quando alguém tosse ou se queixa de dor, logo outra pessoa oferece um punhado da sua reserva. Compartilhar ervas era um gesto de confiança, quase tão íntimo quanto dividir comida. E não eram só plantas. Em algumas bolsas havia pedras trituradas misturadas com ervas, como o sal, usado para cicatrizar cortes. Outros guardavam gordura animal com raízes misturadas, criando uma pomada improvisada. Você toca a consistência oleosa e imagina o quanto esse recurso era útil em jornadas sem fim. À noite, o acampamento repousa e você percebe que as bolsas ficam ao alcance da mão, como se fossem parte essencial da cama improvisada. É curioso, em meio a armas, cordas e utensílios, aquilo que parecia pequeno ganha destaque. Um guerreiro pode esquecer a colher, mas não sai sem suas ervas. Você lembra do quanto já provou: o amargor do absinto, o frescor da hortelã, o perfume da lavanda. Cada planta tem um papel, e todas juntas formam uma espécie de manual de sobrevivência que não está escrito em livro nenhum, mas transmitido de geração em geração. Um detalhe excêntrico: alguns viajantes relatam que certas bolsas eram guardadas em locais específicos das tendas para proteger os sonhos. Colocadas perto da entrada, serviam como barreira simbólica contra forças invisíveis. Você acha divertido imaginar uma erva funcionando como antivírus espiritual, mas ao mesmo tempo reconhece a beleza dessa crença. Deitado no chão duro, você percebe que até o simples gesto de abrir uma bolsa e sentir o cheiro das ervas cria conforto imediato. O aroma se mistura à fumaça da fogueira e ao vento da noite. E de repente você entende. Não era apenas sobrevivência. Era cuidado, era memória, era o pequeno luxo possível em uma vida de estrada. A noite cai mais uma vez sobre a estepe e você sente o corpo pesado, como se cada quilômetro cavalgado ainda vibrasse nos músculos. O silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo vento que sopra como um suspiro interminável. É nesse cenário que as ervas assumem seu papel final.
não de remédio ou proteção, mas de ponte entre a exaustão e o descanso. Um guerreiro ao seu lado abre um pequeno saquinho de couro e espalha folhas secas sobre uma pedra quente. O cheiro que se levanta é suave, quase doce, e você percebe que não é feito para curar, mas apenas para acalmar. É como acender uma vela perfumada no fim de um dia difícil. Um gesto simples, mas que muda o clima inteiro. Você bebe mais um gole de chá. Dessa vez, não há o amargor forte do absinto, nem o frescor intenso da hortelã. É uma mistura leve, preparada para induzir o sono. Os mongóis acreditavam que certas plantas ajudavam a desacelerar o coração, permitindo que o corpo finalmente se entregasse ao repouso. Historiadores ainda discutem se havia de fato propriedades sedativas ou se o efeito era mais psicológico, mas de qualquer forma, funcionava. Um detalhe curioso: alguns guerreiros guardavam pequenas pedras lisas junto às ervas e as aqueciam na fogueira antes de dormir. Colocavam-nas debaixo da manta, liberando calor por horas. Combinadas ao aroma das plantas, transformavam a estepe gelada em algo parecido com uma cama confortável. Você toca uma dessas pedras e entende o truque. Simples, engenhoso e reconfortante. A rotina se repete. Fogueira, histórias baixas, sacos de ervas abertos para perfumar o ar. Aos poucos, as conversas diminuem, substituídas pelo som ritmado da respiração coletiva. Até os cavalos parecem se render ao ambiente, deitando-se mais próximos uns dos outros, formando um círculo natural de calor. Você lembra de todas as ervas que encontrou. O tomilho resistente, o alcaçuz adocicado, o absinto amargo, a hortelã refrescante, a lavanda rara. Cada uma contribuiu para sustentar não apenas o corpo, mas também o espírito de um povo acostumado a viver em movimento. Elas não eram apenas plantas, eram ferramentas de equilíbrio, símbolos de cuidado e fragmentos de memória levados na estrada. A estepe, tão vasta e impiedosa durante o dia, agora parece embalar todos em seu silêncio. O vento que antes soava áspero vira um sussurro constante, como o ruído branco de um ventilador moderno. Você se cobre com a manta, respira o perfume que escapa das bolsas de couro e sente a tensão do corpo se dissolver. Uma última piada corre pela roda antes do sono tomar conta. Um jovem diz que prefere dormir sem ervas, porque quando sonha, sonha que está de volta em casa comendo carne gorda em vez de beber chá amargo. Risadas suaves se espalham e logo depois, silêncio. Você fecha os olhos e percebe que também está pronto. A jornada foi longa, mas agora só resta o descanso. A vastidão da estepe se transforma em um berço gigante e pela primeira vez, você não sente a solidão do espaço aberto, mas sim uma imensa sensação de proteção. Agora o ritmo desacelera. A fogueira que antes iluminava rostos e histórias se apaga em brasas tranquilas e o som do vento perde a força, tornando-se um sopro distante. Você se deita sobre o chão firme, mas sente que ele já não é duro nem incômodo. É apenas parte do abraço da terra, sustentando você com suavidade. As ervas que queimaram deixam um rastro no ar, um perfume quase invisível, lembrando que há conforto mesmo nas coisas mais simples. Você inspira fundo e cada vez que o ar entra, traz, junto à lembrança de folhas, raízes e flores que acompanharam o caminho. O corpo relaxa sem esforço, como se estivesse sendo embalado por mãos invisíveis. Os sons diminuem, até restar apenas a respiração, lenta e constante. O frio já não incomoda, porque a calma aquece de dentro para fora. Você sente os olhos pesando, não como um peso cansado, mas como uma entrega natural. O sono chega sem pressa, macio, envolvendo cada pensamento até que eles se dissolvem em silêncio. A vastidão da estepe se transforma numa imagem serena. Um campo infinito iluminado pela lua, cavalos repousando em círculo, guerreiros adormecidos em paz e pequenas bolsas de ervas espalhadas como guardiãs silenciosas.
Nesse cenário, não há perigo nem pressa, apenas o tempo fluindo devagar. Você está seguro aqui. Nada precisa ser feito, nenhuma estrada precisa ser percorrida agora. Apenas descansar, apenas se entregar. E assim, embalado pelo silêncio e pelo aroma suave que permanece no ar, você desliza suavemente para um sono profundo e tranquilo, como se a estepe inteira tivesse se transformado em um travesseiro infinito, preparado só para você.